A paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, nesta oportunidade, neste momento, nós vamos estar lendo uma palavra de Deus e trazendo para nós objetivo desta palavra e também castigo que ela nos conduz e bênçãos que ela também nos traz quando nós decidimos ou optamos a vivê-la do jeito que ela é, do jeito que Deus tem ordenado esta palavra, ou ao contrário, quando nós deixamos que o nosso adversário, o diabo, ele engoda os nossos olhos, o nosso coração, e nós passamos a ceder à tentação do diabo. Eu quero ler com vocês o Salmo de número 30. Salmo de número 30 são apenas 12 versos e nós estaremos lendo todo ele e depois Deus estará nos conduzindo a uma revelação desta palavra. E o que Deus trouxer aos nossos conhecimentos e aos nossos ouvidos para melhoria e para que possamos obedecermos à voz de Deus, e é para que nós possamos caminhar de acordo com o que Deus tem designado através de tua palavra, para que nós possamos dar ouvido à voz do Senhor e desprezar o levante, a influência do diabo contra as nossas vidas. Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas Deus, ele vem para que tenhamos vida e vida com abundância. O diabo vem para colocar enfermidade, o diabo vem para colocar desânimo, o diabo vem para te atrapalhar e impedir de que você ouça e obedeça à voz de Deus. Mas Deus, ele vem para que tenhamos saúde espiritual, física, para que tenhamos uma vida abençoada, para que possamos ouvi-lo e obedecê-lo e andar bem e ser bênção onde nós estivermos, por onde passarmos. Ouvindo e obedecendo a voz de Deus, nós seremos bênção na vida de todos que tiver ao nosso lado. Meu querido e minha querida, abra sua Bíblia comigo. Se você não tem a Bíblia, pare um pouquinho e preste bem atenção no que Deus está falando conosco. Salmo de número 30, verso 1 até o verso 12, diz assim para nós. Um salmo de Davi para a dedicação do templo. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrais a memória de sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobristes o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor.
ser o meu auxílio. Tornastes o meu pranto em folguedo, tirastes o meu cilício e me cingistes de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Meus queridos, nós vamos estar aprendendo a respeito deste salmo que Davi, ele escreve, ele deixa esse legado em meio sofrimento, em meio enfermidades e em meio clamor a Deus e alegria de estar sendo curado por Deus. Eu quero trazer para nós algo que Davi viveu, que Davi sentiu afinco sobre si, o pesar da ira da mão de Deus, quando ele desobedece a Deus, dando ouvido a Satanás, e assim deixa-se levar por a influência de Satanás e desobedece a Deus. Aí vem sobre ele o castigo de Deus, para que ele pudesse reconhecer o seu erro, o seu pecado, a sua falha diante de Deus e voltasse atrás e consertasse com Deus, para que Deus pudesse o abençoar e tirar ele do lugar de sofrimento e colocar ele em lugar que ele pudesse clamar a Deus e Deus trouxesse a ele novamente a alegria de viver na presença de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes na minha e na sua vida, porque muitas das vezes na vida do servo de Deus, acontece desta mesma forma. Nós deixamos nos levar pela influência de Satanás, do diabo, do nosso adversário. E quando nós cedemos ao adversário, nós acabamos virando as costas para Deus. E Deus, ele nos permite a passar por um momento deplorável de sofrimento, para que nós possamos saber que com Deus a gente não se brinca, para que nós possamos entender que nós devemos negligenciar, desprezar a influência do adversário e viver ouvindo e obedecendo a Deus, para que a bênção de Deus esteja sobre nós, para que a alegria, para que o favor do Senhor esteja sobre a minha e sobre a sua vida. Sabe por que muitas das vezes nós caímos e demoramos a nos levantar? É porque nós desprezamos os ensinamentos, a palavra, os juízos, o estatuto de Deus, e passamos a viver de ilusão em uma falsa paz que o adversário nos concede. E todas as vezes que nós deixamos a palavra de Deus de lado, nós estamos negligenciando, recusando os ensinamentos do Senhor sobre a nossa vida. E passamos a sofrer debaixo da podridão das mãos de Satanás. Meu querido e minha querida, o salmo que agora lemos é um salmo que vem trazendo para nós acontecimentos que Davi viveu quando Davi ele colocou no seu coração em levantar um templo, uma casa para a habitação do Senhor. E neste mesmo tempo também, como está escrito em 1 Crônicas, no capítulo 22, verso 6, onde Davi ele chama Salomão e diz para Salomão: meu filho, constrói um templo para a habitação do Senhor, do nosso Deus, porque eu quis construir este templo para ele, mas fui impedido, porque o meu coração e as minhas mãos estavam ou estão manchadas de sangue, porque eu derramei muito sangue, sangue inocente, sangue de pessoas que que lutava contra nós. Então Deus me impediu de levantar esse templo. E veja bem, esse salmo que Davi está escrevendo aqui, deixou escrito, o salmo de número 30,
Possivelmente esse salmo foi escrito quando Davi dedicou a eira. Davi veio dedicar a eira de Araúna a Deus, o local onde foi construído esse templo. Só que antes disso, para que não ficamos perdidos, para que entendamos a palavra de Deus, se nós voltarmos um pouco em 1 Crônicas, no capítulo de número 21, verso 1, até o verso de número 22 a seguir, nós podemos notar que Davi, ele se engrandeceu demais. E ele pediu para Joabe, o seu capitão, ele fazer uma contagem, um censo do povo de Israel. E isso Davi fez por quê? Porque ele estava muito seguro. Ele queria saber a soma do povo. E isso era desagradável aos olhos, ao ouvido de Deus. Porque quem abençoava Davi, quem abençoou o reinado, quem enriqueceu, quem prosperou Davi, não foi a sua própria força, o seu próprio mérito, mas foi o Senhor. Assim como na minha e na sua vida. Se nós somos abençoados, se nós temos riqueza, bens materiais, se nós temos prosperidade, isso não vem de mérito próprio meu e seu. Isso é Deus que coloca sobre a nossa vida para que nós possamos ter conforto para servir melhor o Senhor. E muitas das vezes nós deixamos Satanás se atronar dentro de nós. E nós precisamos fazer uma análise de nossas vidas e pedir a Deus: Senhor, destrona Satanás do nosso coração, da nossa mente, de nós, para que possamos ser humildes e passar a ouvir e obedecer ao Senhor. Quando Satanás, ele constrói tronos na nossa mente e no nosso coração, nós passamos a agir como Davi agiu, cedendo às influências de Satanás, e assim nós passamos a desobedecer ao Senhor. Por isso, meu querido, sempre peça a Deus para destronar, para desfazer o trono de Satanás na nossa mente e no nosso coração, na nossa vida, para que nós possamos ser obedientes ao nosso Deus. Agora veja bem, no capítulo 21 de 1 Crônicas, está escrito o seguinte, que Davi fez um censo. Desde os termos de Israel até onde Davi estava, Davi mandou contar todo o povo e trouxesse e que trazesse para ele a soma do povo. E isso para Davi saber, ele queria saber quanto povo ele tinha, soldados de guerra, porque Davi começou a ceder às influências de Satanás, e ao ceder às influências de Satanás, não que Satanás obriga alguém a fazer alguma coisa, mas ele tenta. E quando nós cedemos à tentação de Satanás, nós passamos a obedecê-lo, a fazer aquilo que ele quer. E Davi agiu dessa forma, cedeu à tentação do diabo e passou a obedecer, fazendo aquilo que não agradava a Deus. E neste meio tempo, enquanto Davi está fazendo aquilo que não desagrada a Deus, ele conta todo o povo. Ele passa a confiar na força militar do seu exército. Ele passa a confiar na força do seu braço, na força, na segurança que o povo estava passando para ele. Eu tenho muita gente, tem muito soldado, tenho um exército muito grande, eu estou tranquilo. Isso é o que Satanás coloca na nossa cabeça. É o que Satanás espalha no coração daqueles que está temendo a Deus. Para quê? Para que ele possa parar de depender da força de Deus e passar a confiar na sua própria força. Quando nós confiamos na nossa própria força, na segurança de bens materiais, na segurança de um exército, de alguém superior a nós, nós podemos ter esse conforto, dessa segurança por algum tempo. Mas quando os bens materiais acabam, quando a riqueza acaba, o dinheiro acaba, quando esta pessoa superior a nós, ela passa, a nossa força, a nossa segurança também cai. Aí passamos a sofrer nas mãos de Satanás. Mas quando nós dependemos do Senhor, a força do Senhor, a segurança de Deus, ela é eterna na minha vida e na sua vida. Aí podemos confiar, estamos seguros. Davi agiu dessa forma, confiando no seu exército, na força militar do seu povo, confiando nos seus bens, nas suas riquezas, e esquecendo que tudo isso quem garantiu a ele foi Deus. Aí vem sobre Davi
uma série de enfermidade. Aqui nós vimos no Salmo de número 30, voltamos agora para o Salmo de número 30, nós vimos aqui que Davi, nesse Salmo, ele dedica essa eira de Araúna, esse local onde foi construído o templo, ele está dedicando ela a Deus. E nele está dedicando essa eira, este lugar a Deus. Davi, nesse momento, ele tem muita riqueza, muitos bens, e ele passa a deixar de temer a Deus e confiar na força do seu povo, na sua riqueza. Ele passa a ter essa segurança em tua riqueza, nos seus bens, esquecendo que o próprio Deus tem concedido a ele. Aí quando Davi ele passa a confiar nos seus próprios bens, aí vem essa série de enfermidades sobre ele. Por isso que eu trouxe essa palavra intitulada pano de fundo, que está em 1 Crônicas, do capítulo 21 e capítulo 22, para que nós possamos entender o contexto deste salmo. Por que esse salmo está escrito dedicação ao templo? Justamente por causa disso, Davi dedicou o templo a Deus nessa época. Mas ao dedicar a Deus, Davi ele passa a confiar mais na sua força própria, na sua segurança própria, e esquece de Deus. Esquece que a eira de Araúna e os seus bens, a sua riqueza, a sua força, foi Deus que confiou a ele. Por isso Davi ele começa a sofrer. Está lá no capítulo 21 de 1 Crônicas. E agora Davi está escrevendo aqui para dizer, para mostrar para o povo, que quando nós desobedecemos a Deus e obedecemos a Satanás, nós viemos a perecer. Mas Davi também está passando para nós algo muito rico através desse salmo. Porque Davi vem dizendo que a ira de Deus ela dura apenas um momento, apenas uma noite, mas quando nós voltamos a obedecer a Deus, passa-se a ira de Deus e vem o favor de Deus sobre a nossa vida. Podemos notar que esse salmo de número 30 é um salmo onde Davi reconhece que a nossa força, que os nossos bens, que aquilo que nós possuímos, ela vem não de nosso próprio mérito, mas ela vem do Senhor. Veja bem, a segurança fez com que Davi se sentisse soberbo. A segurança própria, a segurança nos seus bens, nas suas riquezas, fez com que Davi esquecesse de Deus. E eu quero trazer para nós que a nossa segurança, a minha segurança e a sua segurança, meu querido e minha querida, ela vem de Deus para a sua e para a minha vida. Por isso nós não podemos esquecer, jamais, que é Deus que está nos edificando. E Davi, depois que Davi ele tem essa série de enfermidades, aí vem no verso de número 5, Davi dizendo, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Davi reconhece aqui que o ser humano sem Deus, que o servo do Senhor, sem o seu Senhor, que a pessoa longe da presença de Deus, essa pessoa está sofrendo. Essa pessoa está à mercê, debaixo de maldição, debaixo da ação do diabo. Mas quando a pessoa reconhece, ele sabe também que a ira de Deus dura apenas um momento. E ele pode desfrutar na segurança de Deus sobre a sua vida. Olha só para você ver. O desconforto da ira de Deus é mais ou menos como um médico que aplica uma injeção em uma pessoa que está enferma, que está doente. Aí essa injeção, ela cura, ela sara a vida desta pessoa, a enfermidade nesta pessoa.
A ira de Deus tem esse efeito, um efeito benéfico. Por quê? Porque Deus, ele sara o coração, a mente da pessoa, mas ela fica naquela lembrança benéfica, duradoura, de que a pessoa passou, isso é lembrança, de que a pessoa passou por aquele sofrimento e agora ela está meditando, tendo a lembrança de tudo aquilo que ela passou porque ela desobedeceu. Aí vem a ilustração que diz, a pessoa tem essa lembrança como efeito benéfico de uma injeção que cura uma enfermidade no nosso corpo, nos lembrando e nos mostrando de que o desconforto da ira de Deus sobre a nossa vida é duradoura, para que nós possamos sempre lembrar de que quando nós saímos da presença de Deus, nós passamos a estar debaixo da maldição de Satanás e que nós não podemos ceder a Satanás, mas sempre ouvir a Deus e destronar Satanás da nossa mente e do nosso coração, para que nós possamos viver debaixo da bonança e da segurança de Deus. Fique essa palavra para que Deus possa estar construindo o seu trono dentro do meu coração e do seu coração, na minha mente e na sua mente. E que nós possamos sempre lembrar que é melhor estarmos debaixo das potentes e poderosas mãos de Deus do que à mercê de toda tentação do diabo. A influência do diabo, meu querido, não pode impulsionar você a fazer aquilo que agrada ao diabo. Mas que todas as vezes que o diabo levantar contra a sua vida, sirva para que você possa aproximar mais de Deus. Quando o diabo levantar contra a sua vida, querendo construir palácios no seu coração, querendo trazer ofertas para a sua vida, você possa dizer não para as ofertas do diabo e correr para os pés do Senhor, porque em Deus nós não vamos sofrer como Davi sofreu, mas nós vamos ter vida e vida com abundância. Que Deus te abençoe e que esta palavra vá direto para a tábua do seu coração, para que você não peque contra Deus, para que você não saia fora da presença de Deus, para que você seja abençoado e abençoada em nome de Jesus. Amém.